Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Galera, eu vou passar alguns exercícios aqui sobre proporcionalidade direta e inversa, ok? Se vocês quiserem reassistir o vídeo do professor Oséias e também as aulas lá do aplicativo, fique à vontade para resolver os exercícios, ok? Os exercícios que eu vou deixar aqui agora, vocês não precisam copiar não, tá bom? Porque eles são muito extensos. Vocês podem só colocar as respostas, desde que vocês coloquem lá exercício 1, item A, exercício 2, A, B, C, D, assim, não tem problema, ok? Só as respostas é o suficiente. Depois eu vou ver se eu passo alguns exercícios do caderno do aluno para vocês fazerem sobre proporcionalidade direta e inversa, apesar que essa matéria nós vimos ela um pouquinho o ano passado, quando nós estudamos um pouquinho de proporcionalidade, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo sem problema nenhum, pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail, e não deixe de fazer os exercícios não, tá bom, galera? Qualquer dúvida estou à disposição. É isso aí, galera, obrigado. Lembrando, as fotos sempre na vertical, celular de pé. Bora lá, galera. Então, galerinha, o exercício 1, ele pede para analisar as afirmações abaixo e ele só pede para identificar se há proporcionalidade ou não. Então, o item A, a altura de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Vocês acham que há proporcionalidade direta da altura da pessoa com a sua idade? O item B, a massa, no caso ali, né, é o peso de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Vocês acham que nesse caso aí está tendo uma proporcionalidade direta? O item C, o número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da TV? O item D, o perímetro de um quadrado é diretamente proporcional à medida do seu lado. Será que nós temos uma proporcionalidade direta aí? O próximo, o tempo gasto em uma viagem é proporcional à velocidade média do veículo? E o último, do exercício 1, o valor da diagonal de um quadrado está ligado diretamente proporcional à medida do seu lado? Aqui, galera, é só para colocar se vocês acham que há proporcionalidade ou se não há proporcionalidade, tá ok? A resposta é sim ou não. Então, galera, aqui eu coloquei alguma revisão da aula sobre proporcionalidade. Quando as grandezas são diretamente proporcional, se você dividir o y por x, você vai encontrar a constante k. Ou, se você preferir, o y é igual a constante vezes o x. Isso aqui tem na aula do Oséias lá, tá ok, galera? E quando as grandezas são inversamente proporcionais, quando você multiplica o x vezes o y, dá o valor da constante. Ou, se você preferir, isolando o y, né, o que nós temos na equação? Nós temos que o y é igual a k dividido por x. Então, se vocês souberem a diferença e quiserem conferir se há grandeza ou não, basta você dividir o y por x. Se em todas o valor da constante for a mesma, elas são diretamente proporcionais. Se você acha que nos exercícios a grandeza é inversamente proporcional, quando você multiplicar o x vezes y, vai ter que dar o valor da constante. Isso em todas, tá bom? Então, o exercício 2. Imagine que um plano de celular pós-pago funciona conforme mostra a tabela abaixo. Os valores indicados resultam em uma situação de proporcionalidade? Vocês acham que
nesse caso, essa tabela resulta em uma situação de proporcionalidade? Observe, ele nem perguntou se é direta ou inversa. Ele só quer saber se há proporcionalidade. Apenas isso. Responda sim ou não e o porquê. O exercício 3, a tabela a seguir informa a vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo. Os valores indicados resultam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então aqui ele quer saber se esse tipo de exercício, se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Então observe, quando é 1 minuto, vamos supor que a vazão é de 20 litros, 5 minutos, 100 litros, 10 minutos já são 200 litros e em 20 minutos são 400 litros. Vocês acham que tem proporcionalidade direta ou inversamente proporcional? O exercício 4, a tabela a seguir informa a capacidade em metros cúbicos de uma represa que estourou, ou seja, sua barragem se rompeu. Em relação ao tempo em minutos, a represa inicialmente tinha uma capacidade de 200 metros cúbicos de água, e após 20 minutos, devido à da queda contínua de água, ficou com apenas 10 metros cúbicos. Ele quer saber se os valores representados na tabela, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui, galerinha, ele quer saber agora não é sobre a vazão da água, é a quantidade de água que continua na represa, tá bom? O próximo exercício, ele quer saber se há uma grandeza proporcional de acordo com o lado do quadrado e a sua área. Então, quando o lado do quadrado é 1, a sua área é 1. Se a área do quadrado for 2, a área do quadrado é 4. Se o lado do quadrado for 3, a sua área é 9. Ele quer saber se há uma grandeza proporcional neste exercício. O próximo exercício é sobre a corrida de um táxi. Então, na corrida de um táxi, você tem ali o valor fixo, que é de R$ 15, e tem mais o valor que é por quilômetro rodado. No item A, ele quer saber qual é o preço da corrida, se você anda 12 quilômetros, e depois ele quer saber qual a diferença entre os valores das duas corridas, ou seja, você vai ter que calcular o valor da corrida para 20 quilômetros, a outro valor da corrida para 21 quilômetros e depois fazer a diferença, ou seja, a subtração do maior para o menor. E por último, ele pede para você fazer um gráfico dessa função. É bom você atribuir os valores aí, vamos supor, 1 km, 2 km, 3 km, assim dá para você montar aí o gráfico dessa expressãozinha aí. O próximo exercício, nós temos uma equação aí, ó, n vezes x igual a 20.000. Então, o que ele pede para você calcular? O n é o número de dias. Então, ele pede para você calcular o valor de n quando o x vale 500. Aí tem que lembrar como é que resolve uma equaçãozinha do primeiro grau. E depois, o valor de n para quando o x for 800. Ok? É só isso. Os próximos acredito que vocês também não terão dificuldades aí, tá bom? Então aqui, a Alessandra ela ganha R$ 50 por cada hora trabalhada. Então o item A, ele pergunta quanto que a Alessandra vai receber por 8 horas de trabalho. O item B, podemos dizer que o ganho de Alessandra e a função de número de horas trabalhadas é uma proporcionalidade? Sim ou não? E o item C, na verdade, tem uma pergunta aí, mas infelizmente eu já coloquei a resposta aí, né? Que é a sentença. Mas é bom para depois para estudo. Para quem não entender a ideia da função, depois dá uma olhadinha nas aulas do aplicativo. Ok? Consta lá no YouTube. O próximo exercício que eu coloquei é o seguinte. Uma loja de ferramentas aluga algumas
de suas mercadorias de acordo com o seguinte critério. Então, se você vai alugar lá, você já vai pagar uma taxa fixa de R$ 15, que é referente à manutenção, e também você vai pagar uma taxa diária de R$ 8,50. Então, então, essa ideia desse exercício, galera, é igual o exercício do táxi. Lembra que o táxi já tinha um valor fixo de R$ 15 e depois ele tinha um valor para cada quilômetro rodado. O que acontece aqui? Aqui, essa loja, ela aluga ferramentas, mas você já vai pagar um valor fixo de R$ 15 pelas ferramentas e depois você vai pagar uma taxa por dia. De quanto que é essa taxa? De R$ 8,50. Tá ok? Aí tem as perguntinhas aí. Vou pro próximo aqui já. O próximo tem uma tabela que é sobre a quantidade de panfletos que uma impressora produz. Então, em 2 minutos, essa impressora ela imprime 36 panfletos. Em 4 minutos, ela imprime 72 panfletos. Em 6 minutos, ela consegue imprimir 108 panfletos. Aí tem algumas perguntinhas aí referente a esse exercício. Deixa eu pegar aqui. O item A, ele quer saber quantos panfletos essa máquina consegue imprimir por minuto. O item B, a quantidade de panfletos impressos e a função de tempo em minuto. Ele quer saber, então, se há proporcionalidade. E o item C, ele quer saber a fórmula. Quando ele fala lei, é a expressãozinha aí, tá ok? Que de acordo com o T. E acho que eu coloquei mais um também. Coloquei aqui, ó. Um azulejista cobra R$ 30 por metro quadrado de cerâmica assentada. Então, vamos lá. Cada metro quadrado ele cobra R$ 30. Deixa eu pegar aqui agora quais são as perguntas. O item A. Calcule a quantidade de metros quadrados construídos sabendo que ele recebeu 1.740. Então, novamente, ele cobra R$ 30 para cada metro quadrado de piso assentado, né? Ele ganhou, galera, 1.740. Então, quantos metros quadrados aí ele assentou, ele colocou de piso? E por último, escreva a lei dessa função, considerando que a quantidade de metros quadrados de cerâmica e de V o valor recebido. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum. Eu acho que eu coloquei mais um, sim. Esse aqui é bem tranquilo. Esse aqui é de acordo com o número de passagens e o valor pago. Ele fala que cada valor da passagem é de R$ 4. Ele quer saber qual o valor a ser pago por 7 passagens e com R$ 60 quantas passagens ele consegue comprar. E do mesmo exercício ele pede para determinar o valor de K e para escrever a expressão algébrica representada pela situação. Considere N o número de passagens e V o valor pago. E no caderno construa o gráfico. É isso aí, galera. Esses são os exercícios aí sobre proporcionalidade. Tá ok? Lembrando, terminando, me mandem fotos, por favor. Abraços. Fui!